E aí, pessoal, como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo na paz? A partir de agora a gente fala sobre um perfil chamado O Diretor. É um perfil de inovação que é parecido, mas diferente do perfil de ontem. Ele tem algumas características muito legais e muito importantes. Esse diretor, ele consegue fazer com que ele e o time dele mire na lua e acerte a lua e não as estrelas. Quer saber como é que esse cara faz isso? Vem comigo, que eu vou te explicar agorinha. Mas antes disso, ó, se inscreve aqui no canal, dá um like, porque quanto mais likes a gente tiver, mais o YouTube distribui pra galera aí que precisa mudar o ritmo e se tornar inovador, tá bom? E essa é a sua contribuição, essa é de graça fazer, certo? Se inscreve no canal para não perder também nenhum vídeo novo, nenhuma notificação. Vem comigo, solta a vinheta aí. E aí, pessoal, como é que tá? Tudo tranquilo? Marcelão na área mais uma vez para a gente continuar o nosso bate-papo, crescimento e desenvolvimento. A gente está falando essa semana sobre inovação, crescimento e desenvolvimento, autoconhecimento, inovação. Por que é autoconhecimento, Marcelo? Pelo seguinte, porque eu estou falando sobre os perfis de inovação. E para a gente deixar uma coisa mais redonda, mais coesa, mais homogênea, a gente precisa entender todos os 10 perfis. Hoje a gente está no 6º perfil e estamos também desenvolvendo ferramentas. Estou colocando ferramentas aqui de como aumentar o meu nível dentro deste perfil. Inovação é isso que a gente está fazendo junto aqui. A gente está pegando um período de pandemia na era da 4ª Revolução Industrial e estamos reinventando a educação de forma a humanizar as redes sociais, humanizar o ser digital. Então, por isso que a gente fica intercalando entre ao vivo e com interação e gravado, porque isso gera humanização, gera experiências diferentes. E isso é inovação. Inovação é você ter uma ideia e colocar ela em prática, fazer acontecer. Inovação é você não ter o jeitinho brasileiro, de que dá um jeitinho para fazer as coisas. É saber que você precisa fazer aquilo, correr atrás, fazer, mandar bala, e tudo vai dar certo, tudo vai acontecendo. Você vai reorganizando, você vai readaptando, você vai refazendo, e as coisas vão se encaixando e vão dando certo. Inovação é o contrário de você fazer todos os dias a mesma coisa e achar que isso, todos os dias a mesma coisa que não dá resultado nenhum. A partir do momento que você continua fazendo a mesma coisa, isso aí é insanidade, isso não é inovação. Inovação é você ter as ideias, fazer de forma diferente para gerar resultados incríveis. O antropólogo, a gente falou sobre 3 perfis, que são os que aprendem, que foi o antropólogo, o experimentador e o polinizador. O que os caras que aprendem são? Eles são os que estão sempre buscando conhecimento. Eles buscam conhecimento porque mesmo que eu esteja fazendo parte de um time que ganha, ainda assim eu preciso estar sempre em constante mudança para continuar sempre com um time que sempre ganha. E isso está muito claro na cabeça desses 3 grandes inovadores. Marcelo, me conta um pouquinho mais sobre cada um deles. Dá uma olhada aqui na série Faces da Inovação, que está aí no Instagram, no IGTV, que você vai entender cada um deles em sua profundidade. Nós estamos falando agora sobre os inovadores que organizam. Eles são completamente focados em processos e focados em melhoria contínua desses processos. Então, eles são completamente focados em organização. Senhor organizado.
ele é focado em organização e ele é focado em melhoria contínua dos processos. Porque ele sabe que quanto melhor o meu processo, mais resultado eu trago. E eu só consigo melhorar o processo a partir de coisas diferentes, ideias diferentes que eu coloco em prática, que se tornam inovação. A gente falou sobre o perfil inovador, que organiza. A gente falou sobre o saltador de obstáculos e falamos sobre o colaborador ontem. Também está aí no IGTV. Hoje nós vamos falar sobre o diretor. O diretor é como se fosse um diretor de filme mesmo, sabe? Ou então um diretor de empresa, um líder, ou então um capitão do time de futebol, ou então o técnico do time de futebol. Porque qual é a diferença do diretor, que é o perfil que a gente está falando hoje, para o colaborador, que é o perfil que a gente falou ontem? Colaborador, e aí é importante trazer o colaborador porque a gente faz um comparativo. O colaborador também é um líder, ele também é um líder e tem naturalidade em ser líder. Porém, ele forma as pessoas, ele treina as pessoas, ele desenvolve as pessoas para que as pessoas façam aquilo que o time precisa, e ele foca nas atividades de grupo. Ele foca em que os resultados coletivos eles são mais importantes do que os resultados individuais. Já o diretor, ele é aquele que forma um time, ele escala um time de grandes talentos. Por quê? Porque a característica principal de um diretor, é escolher o elenco. Quando você escolhe um elenco de excelente qualidade, o seu tempo desenvolvendo o elenco e dirigindo as pessoas vai ser menor e o seu resultado vai ser muito maior, muito mais rápido, muito mais volátil, muito mais assertivo, muito mais rápido. As principais características desse caso, eles adoram descobrir coisas novas, projetos novos. Como assim? Assim, ele faz com que o seu time faça coisas que já foram feitas. Ele pensa assim: se isso já foi realizado, se isso já foi feito, então é fácil de fazer, quem vai fazer meu time. Ele consegue também se colocar por detrás dos holofotes. Ele não quer receber os louvores e os aplausos. Ele quer compartilhar isso com o time dele. Então ele faz com que o time dele receba as glórias e os louvores a respeito das conquistas. Ele é o cara que dirige, ele está nos bastidores. Por exemplo, num grande filme, numa grande produção, é raro você ver o diretor aparecer no elenco, por exemplo. Tem uma coisa aqui muito importante. É uma característica, a principal característica desse cara. A principal característica desse cara é o seguinte: é que ele escolhe coisas muito difíceis para serem realizadas. Ele chega a rejeitar, ele chega a negar coisas que são fáceis de fazer. Obrigado. Ele chega a rejeitar coisas que são fáceis de fazer. Como assim ele rejeita coisas que são fáceis de fazer, Marcelo? Se o desafio se não for intenso, se não for valer a pena, se não for desafiador verdadeiramente, ele prefere não fazer. Se ele não aprender coisas novas com aquilo, pronto, é isso aí. Se eu não aprendo coisas novas com aquilo que eu estou fazendo, eu prefiro não fazer. Eu prefiro me afastar daquilo. Porque ele entende, ele é aquele cara que mira na lua e diz: eu vou acertar a lua, e corre atrás para acertar a lua. Porque se ele acertar as estrelas, ele tem frustração, ele não tem felicidade. Não tem aquela historinha de que, mire na lua porque se você acertar as estrelas está ótimo. Mas também ele é um cara que faz assim, que ele vai entregar 2. Se você pede uma coisa para ele, ele vai entregar 2, mas ele vai te prometer uma só. Porque ele vai te surpreender quando entregar 2 coisas. Esse é o perfil do diretor. Ele consegue ser um líder de forma natural.
Porém, ele é aquela pessoa que ele consegue escalar o time. Ele desenvolve a partir de um escalonamento de um time de alta performance. Porque ele já está acostumado a entender e correr atrás de coisas muito grandes e muito desafiadoras. Tá entendendo isso que eu estou falando para você? Marcelo, como é que eu faço? Marcelo, como é que eu faço verdadeiramente para aumentar o meu nível de diretor? Como é que eu faço para aumentar o meu nível de diretor dentro do processo de inovação, dentro do processo de me tornar mais homogêneo? Aumentei o antropólogo, aumentei o experimentador, aumentei o saltador de obstáculos, agora eu quero aumentar também para ficar mais homogêneo, eu quero aumentar também o diretor. A tarefa de hoje é essa. É diferente da de ontem. Ontem eu falei assim, crie uma gamificação, separe o seu time em times e lidere eles também. Agora o que é que você vai fazer? Agora você vai separar por perfil. Você vai perceber o perfil de cada um deles. Até agora, você já conhece 6 perfis. Você vai separar os perfis de cada um desses inovadores. E vai entender esses perfis. E vai explicar esses perfis para essas pessoas. E vai designar líderes de alta performance. E continue liderando essas pessoas dentro do processo de gamificação e defina premiação de reconhecimento para os melhores resultados. Espero que eu tenha ajudado. Até amanhã. Grande abraço.